Calvário para a remissão dos nossos pecados. Tire o impedimento, tire todo o mal, tira todo o pecado, toda a mancha, mas que possamos agora chegar diante de Ti com as vestes limpas, com as vestes limpas, com as vestes limpas, ó Deus, nos apresentando diante de Ti, para lhe oferecer um culto de louvor, culto esse que o Senhor venha receber de cada um de nós. Aleluias, aleluias. Eu quero apresentar, ó Senhor, diante de Ti o nosso querido apóstolo, nosso querido pastor presidente, apóstolo Paulo Alves Corrêa. Ah, Senhor, continue guardando o Teu filho, dando saúde, graça, sabedoria, as estratégias do alto na condução desse tão grande ministério. Abençoe, Senhor, não somente ele, mas toda a sua família, sua esposa, pastora Eliane, seus filhos, pastor Paulo Corrêa Júnior, pastora Pauliane, pastor Rodrigo, suas famílias. Nós que estamos aqui, este ministério, corpo de obreiros, cada membro, cada família representada, Senhor, Tu sabes e conhece o pedido, a necessidade, o agradecimento, o louvor, a súplica do Teu povo. Apresentamos, Senhor, diante de Ti nesta noite tantos pedidos de oração por tantas vidas que precisam de um milagre neste momento, vidas que precisam de libertação, tantas mães, tantos pais clamando pelos filhos, ou filhos clamando pelos pais, aquele que está mergulhado no lamaçal do pecado. Venha, Senhor, resgatar através de Jesus Cristo. E aqui nesta noite, fala ao nosso coração, cada um que já chegou aqui na Tua casa, esses levitas, os cantores, que têm separado a Tua vida, eles têm consagrado suas vidas para entregar a Ti uma adoração. Os músicos que aqui estão, Senhor, tome-os em Tuas mãos. Todos os Teus filhos que estão aqui trabalhando nesta noite, áudio e vídeo, Senhor, que possamos todos ao final desta reunião, se Jesus Cristo não tiver buscado a Tua igreja, dizer mais uma vez: valeu a pena. Use, Senhor, a vida daquele que estará entregando a Tua palavra, ministrando sobre nós, porque desta casa, deste lugar, são liberadas palavras de bênçãos, palavras de transformação para tantas vidas que estão aqui ou que estão nos acompanhando pela internet. Alcance vidas, alcance esses corações nesta noite. Deus, cultuamos aqui na nossa igreja sede os Teus filhos que aqui estão. A igreja começa a se colocar de pé para nós encerrarmos este período de clamor. Nós estamos aqui na Tua casa, onde acabamos de falar que daqui procedem as palavras de bênção. Daqui saem palavras de milagres, de transformação. Por isso eu quero, juntamente com a Tua igreja, mais uma vez profetizar, mais uma vez declarar que Santos, a nossa cidade, é do Senhor Jesus. Nós profetizamos, nós declaramos que o estado de São Paulo é do Senhor Jesus. Agora, Senhor, toda a igreja de mãos levantadas,
vamos mais uma vez profetizar e declarar: o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Como sempre diz o nosso pastor presidente, a alegria do Senhor é a nossa força. Glórias a Deus. Eu quero que você olhe para a cadeira de trás ou para a cadeira do lado e diga assim para o seu irmão. Eu vou falar isso com o pastor Ronaldo. Diga assim para ele: que bom que você veio. Deus tem uma palavra para a tua vida. Pastor Jean, levitas, músicos, que bom que vocês estão aqui. Deus tem algo para vocês. Lá na Triquestra, Jefferson Neto, ali no som, no áudio. Pastor Marcelo, ali nas imagens. Deus tem uma palavra para você. Deus tem milagres. Você na sua casa, venha cultuar conosco. O culto já começou. Vai acontecer milagres aqui. E aí também na sua casa, eu profetizo o milagre em nome de Jesus. Pastor Jean, vamos adorar ao Rei dos Reis.
de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Ele sara minha
Senhor é aquele que, mesmo em silêncio, opera. Mesmo que Ele não te responda, Ele ainda opera. Mesmo que você fique apressado, angustiado, saiba, Ele ainda opera. Não adianta se apressar, não adianta, como nosso líder disse, não adianta você querer barganhar. É na hora dEle, é no tempo dEle. Eu te convido agora nesse momento para você entregar tudo ao Senhor, porque o melhor caminho está nas mãos dEle. Não adianta planejar diversos sonhos se eles não forem conforme a vontade do Senhor. Não é melhor sonhar conforme o que Deus quer do que conforme o que a nossa carne quer? Não é melhor colocar os sonhos do Senhor à frente dos nossos? Toque em mim de novo, Pai. Os teus sonhos são maiores do que os nossos. Eu te convido agora, coloca tudo, deposita tudo na presença do Senhor. Deposita toda essa angústia, todos os seus sonhos, todas as suas vontades, todas as suas decisões precipitadas, entrega tudo. Tens liberdade aqui. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo à tua vontade, Senhor. Eu me rendo a todos os teus sonhos, ao teu amor completo. Toque em mim de novo, toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Peça o direcionamento do Senhor. Ele sempre tem o melhor. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Nos rendemos totalmente, Espírito Santo. Se renda por completo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo.
salmista Davi, ele nos mostra por diversas vezes como estamos. Ele parece que tira palavras de nossas bocas, dizendo: por que está batida, ó minha alma, e por que te perturbas tanto dentro de mim? Ei, deposita toda a sua aflição em Deus. Deposita tudo em Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra mais perto, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta a minha alma, Espírito Santo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir os teus sonhos para mim. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta a nossa alma, aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir. Oh, me chama pra mais perto, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu sei, vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nos chama pra mais perto, nos chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta nossa alma, Pai. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nos traz Aleluia. sensibilidade, Pai. Oh, aleluia. Senhor, neste momento que estamos querendo ficar pertinho de Ti, Senhor. Pai, queremos ficar bem juntinho ao Seu coração. E só assim eu vou me aquietar o meu coração dos meus problemas.
de tudo aquilo que me aflige, Senhor. Pai, queremos ouvir a Tua voz neste momento. Fala comigo, fala com meus irmãos, fala com você que está aí na internet neste momento, que está numa cama, que está agora precisando de uma palavra, que está se sentindo sozinho. Mas eu tenho certeza, nós não vamos largar. Oh, aleluia. Oh, não desista. Olha, olha. Ele está contigo. Aleluia. Tudo vai ficar bem. Aleluia. Aleluia. Pastor Peterson, ministrando a palavra do Senhor neste momento. E tenha certeza que o Senhor está falando hoje a teu coração. Não se preocupe, Ele está contigo nesta noite. Pastor Peterson. Aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que nessa noite o Senhor venha acalmar a sua alma. Que o Senhor venha acalmar todo o teu ser. Ele tem o melhor para ti. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui essa noite, mais uma vez, e ainda mais ministrando a palavra do Senhor. Agradeço muitíssimo ao nosso pastor presidente, apóstolo Paulo Alves Correia, por conduzir a este ministério tão bem e fazermos com que nos sentimos abraçados pelo Espírito. Somos gratos a Deus pela vida deste homem, pela vida da sua esposa, que mesmo a 400 quilômetros daqui, um certo dia, o Senhor tomou a vida da pastora Eliane e mandou uma mensagem para nós, pelo Instagram. Naquele instante, me lembro que eu estava no horário de almoço, estava eu e a Letícia. A hora que eu li a mensagem, eu olhei para ela e falei assim: lá será o nosso lugar. E quando nós pisamos aqui a primeira vez, não foi diferente. Nós sentimos o abraço do Espírito Santo. Somos gratos a Deus pela vida deste casal tão abençoado e a todo este ministério. Muito obrigado. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Livro de 2 Samuel, capítulo 24. Vou ler a palavra do Senhor. Então, mais uma vez irou-se Yahvé contra Israel e moveu Davi a punir o povo, ordenando: vai agora e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. E acrescentou o rei a Joabe, comandante do exército que estava com ele: percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e fazei um recenseamento de toda a população, a fim de que eu saiba exatamente quantos somos. Amém? Pode se assentar. Nessa noite nós aqui já ouvimos a ministração e foi-se falado sobre este homem, sobre Davi. Irmãos, o que muito me chama a atenção sobre a vida de Davi, e ainda mais no cuidado de Deus, é que o Senhor, ao inspirar as pessoas a escrever a palavra, Ele contou as glórias que cada um teve. Davi enfrentando Golias,
Davi retornando a arca para o lugar onde nunca deveria ter saído, assim como foi ministrado semana passada. Mas mais do que isso, o Senhor permitiu que ficasse registrado também as falhas dos homens. O Senhor permitiu que ficasse registrado o ponto fraco de cada um. O Senhor permitiu que os momentos de fraqueza também ficassem registrados. Isso me leva a acreditar num Deus tão bondoso e tão amoroso, que chama para si homens para fazer a diferença quando não eram diferentes. O Senhor chama para Ele líderes que um dia matou alguém. O Senhor chama mulheres para fazerem parte da sua genealogia que por um momento de sua vida foram meretrizes. O Senhor chama para Ele homens que mentiram. O Senhor chama para Ele homens que enganaram. Homens que ao olhar para a palavra nós vemos que fraquejaram, mas o Senhor não abriu mão deles. E olhar para Davi, aquele homem que estava escondido, esquecido, no meio de um pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Deus olha para aquele menino e escolhe ele. Nós ouvimos falar muito a qualidade a qual é descrita a Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas no decorrer da sua história, nós vemos que Davi não pôde nem construir o templo, porque as suas mãos estavam manchadas com muito sangue. Mas ele não deixou de ser aquele menino segundo o coração de Deus. Chega num momento, neste momento que eu li, Davi já construiu todo o seu império. Um homem de guerra que sabia guerrear, tinha do seu lado pessoas de muita excelência na arte da guerra. Ao retornarmos um capítulo, nós vemos que ao descrever aquelas pessoas que estavam ao lado de Davi, a palavra vai falar que um deles feriu 800 pessoas com uma lança. O outro foi um exímio lutador com sua espada. O outro acabou se escondendo no meio de uma plantação de lentilhas para defender uma terra. Ao lado de Davi tinham fortes guerreiros. Mas chega no momento da vida de Davi, que ele olha para o seu comandante Joabe e fala assim: Joabe, eu quero que você saia por todo Israel e conte para mim quantos homens há na terra. Joabe ainda olha para Davi e fala assim: mas meu rei, por que isso? Qual a necessidade que o Senhor tem de saber que o Senhor Deus multiplique 100 vezes mais aos seus olhos? Algumas pessoas podem dizer que Joabe teve aquela atitude por medo de perder a sua posição. Joabe acaba querendo abrir os olhos do rei Davi por medo de perder aonde ele estava. Mas eu prefiro acreditar que quando o Senhor manda, ou quando o Senhor quer nos alertar, até uma mula tem que obedecer à voz dele. Não depende se Joabe estava também no centro da vontade de Deus, ou se ele fazia aquilo que era bom aos seus olhos. Mas se Deus o mandou, ele tem que fazer. E Joabe acaba alertando Davi: Davi, mas por quê? E Davi ainda prevalece em suas palavras e manda Joabe ir. No versículo 8, diz que Joabe e seus homens demoram próximos 10 meses para fazer esse levantamento. Irmãos, essa contagem do povo não nasceu no coração de Deus, mas sim no coração de Davi.
E quantas vezes algum sonho nasce no nosso coração e nós não deixamos ele passar pelo crivo da aceitação de Deus, e nós perdemos tempo na vida. Ao olhar para essa passagem, os homens perderam quase 10 meses fazendo uma contagem que não tinha nascido no coração de Deus. Os homens desprezaram 10 meses para fazer algo que o Senhor não o requereu. Quantas vezes vivemos desperdiçando o nosso tempo? Desperdiçando o nosso tempo sem aplicar naquilo que realmente é importante ou aquilo que realmente importa para Deus. Joabe volta, fala para o rei Davi, olha, no versículo 9, Israel contava naquela ocasião com 800.000 homens capazes para o serviço militar, e em Judá mais 500.000 soldados. Davi recebe aquele número, 1.300.000 homens capazes para lutar em uma guerra. Não eram homens que tinham outra profissão, a não ser estar a serviço do rei em uma guerra. Imagino que quando aquele número soa aos ouvidos de Davi, por um instante, pode ser que o ego dele se infla. Imagine naquele momento ter um exército de 1.300.000 homens para o defender quando o chamasse. Mas só que o versículo 10 diz o seguinte: depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu remorso. Naquele instante, Davi cai em si, olha que não era o que Deus queria. Não era aquilo que Deus planejava para Davi, saber a quantidade de quantos homens hábeis para a guerra tinha em todo Israel. Se nós lemos a palavra do Senhor, vai nos dizer que apenas um anjo, em uma noite, foi capaz de matar 185.000 homens. Para que 1.300.000? Um anjo é capaz de fazer todo o serviço. Naquele instante, Davi cai em si e reconhece que a dependência dele não estava em 1.300.000 homens, mas deveria estar em Deus. Davi olha e reconhece que 1.300.000 para Deus é nada. O Senhor ainda continua com sua bondade. Diz para o profeta Gade, fala assim: Gade, sobe ao rei Davi e peça para ele escolher, porque eu vou prová-lo. O profeta dá 3 opções para ele, 3 opções de castigo, dentre elas 3 anos de fome, 3 meses fugindo, ou 3 meses de praga sobre Israel. Neste momento, Davi, que já voltou ao centro da vontade de Deus, olha para o profeta e diz: olha, melhor coisa é cair nas mãos de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso e Ele ainda pode livrar a minha alma. Eu prefiro ter 3 dias de grande praga, de grande praga em todo Israel. Naquele instante, vem um anjo e ceifa 70.000 homens da terra de Israel. Às vezes, quando nós não estamos atentos à voz do Senhor, e perdemos tempo naquilo que Ele não requer de nós, o preço pode ser alto. Para Davi custou 70.000 vidas. Davi olha e fala assim: mas melhor é estar na mão de Deus. Eu acertando ou errando, eu quero estar na mão do Pai. Acertando ou errando, eu quero estar na mão do Criador, porque Ele ainda tem misericórdia para com a minha vida. Independente da minha atitude,
eu quero estar na mão daquele que me formou. 70 mil pessoas acabam morrendo. No versículo 17, conta que Davi caiu mais em si ainda. Fala para Deus: Deus, fui eu que pequei. Essas ovelhas não têm nada a ver com isso. Que recaia sobre mim e sobre a minha casa a ira do Senhor. Naquele instante, aquele menino, segundo o coração de Deus, consegue atingir novamente o coração do pai. Deus volta a falar com Gade e fala: Gade, sobe a Davi de novo e manda ele construir um altar em minha presença. Mande ele construir um altar de adoração. Davi sai correndo e naquele instante ele chega às terras de Araúna. Araúna estava trabalhando, ele plantava trigo. Ao ver o rei e toda a sua comitiva chegando, Araúna sai ao encontro de rei Davi e pergunta: o que o senhor veio fazer aqui? Davi olha para Araúna e diz o seguinte: olha, quanto que custa esse terreno? Porque eu quero comprar, e aqui eu vou edificar um altar ao meu Deus. Araúna vê aquele pedido do rei e fala assim: não, rei, pode pegar para você. O senhor vai oferecer holocaustos, o boi já está preparado, pode levar. Tudo está pronto, pode levar, rei. Davi olha para Araúna e fala assim: agora não. E o versículo 24 diz que Davi olhou para Araúna e disse: eu faço questão de comprar a tua terra por preço justo, pois não quero oferecer ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi olha para aquele instante, para Araúna, e ele poderia muito bem, como rei, ter tomado aquela terra, tomado aquele boi e oferecido a Deus. Mas ele lembrou do Deus que teve misericórdia com ele. Ele fala assim: não, a este Deus eu pagarei. E pagarei um preço justo, não será de qualquer forma. Irmão, semana passada foi ministrado aqui sobre a volta da arca para Jerusalém. Assim como Davi intentou fazer o melhor naquele instante, em colocar a arca sobre um carro de bois, acredito que Davi olhou, selecionou os melhores bois, selecionou a melhor carruagem. Mas deixa eu te dizer, a intenção de Davi era boa, mas isso não estava no coração de Deus. Entenda uma coisa: a arca, a presença do Senhor não era para ser carregada de qualquer forma, não era para ser carregada pelos bois, e sim sobre os ombros dos homens. Quando o Senhor requer algo de mim e de você, é para que você faça, é para que você pague, é para que você dê valor. Araúna tinha um coração bom, ele não tinha maldade em oferecer a Davi aquelas terras. Mas era para Davi fazer e não Araúna. Era para Davi sentir o preço pago por uma atitude errada e não Araúna. Às vezes nós queremos carregar, assim como disse a presença de Deus, a arca do Senhor, cheio de tantos enfeites. Queremos carregar a presença do Senhor cheio de tantos baluartes. Mas carregar a presença do Senhor é simples. É carregar sobre os ombros. É acordar e saber que o peso da glória é sair da sua casa e sentir o peso da glória. É entrar dentro do serviço e sentir o peso da glória.
É voltar para dentro da sua casa e sentir o peso da glória. É olhar nos olhos dos teus filhos e sentir o peso da glória. É cozinhar e sentir o peso da glória. É lavar uma louça e sentir o peso da glória. É varrer o chão e sentir o peso da glória. Não era para qualquer um e não era de qualquer forma. Tinha que se sentir o peso da glória para dar valor. O Deus de misericórdia. Nós temos que entender que a presença, as coisas e a vontade de Deus não pode ser feita de qualquer forma. Nós olhamos para o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que tanto errou, tanto falhou, mas em todos os seus erros, em todas as suas falhas, dentro dele nascia o sentimento do arrependimento. Ele reconhecia que ele poderia fazer tudo, mas se não tivesse a presença do Todo-Poderoso, seria em vão. E aqui já caminho para o final. Se o Ministério de Louvor quiser tomar o seu lugar. Irmãos, alguns estudiosos dizem que ao passar neste momento, ao passar por essa grande lição de vida, Davi, ao oferecer aquilo que custou algo a ele, Davi, ao sentir o peso de uma responsabilidade que não nasceu no seu coração, que não nasceu no coração de Deus, Davi, ao olhar para aquilo tudo, Davi, por sentir que Deus, Ele é amor, mas também é justo, e as coisas dele não são feitas de qualquer maneira. O grande rei Davi e o grande salmista, para aquele momento ele vem e escreve um salmo. Em minha mente eu acredito que Davi, ao oferecer e levantar aquele altar para o Senhor, depois de tudo feito, eu acredito que Davi para por um instante e olha para aquele altar que ele levantou. Eu acredito que em sua mente começa a vir os pensamentos daquele menino que estava no meio de um pasto. Veio os pensamentos de um menino que desprezou a forma do mundo, a armadura do rei Saul, para lutar com aquilo que Deus tinha lhe dado. Davi começa a recordar tudo quanto ele já tinha passado. E ele acaba escrevendo um salmo que diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu não pedi a coroa. Uma coisa eu pedi ao Senhor e não foi o trono. Uma coisa eu pedi ao Senhor e não foi um reinado. Uma coisa eu pedi ao Senhor e não foi as riquezas. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, para que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Naquele instante o rei Davi olha e fala assim: tudo que tenho não é nada, tudo que tenho não pedi, tudo que tenho não busquei, mas o que eu busquei foi a presença dEle. Davi olha para aquele grande número, 1.300.000 homens, e uma coisa ele pediu ao Senhor e não foi um grande exército. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Que nessa noite nós venhamos entender que riquezas
não supre a presença do Senhor. Que nós venhamos entender nessa noite que um grande exército não supre a presença do nosso Deus. Mas que nessa noite, assim como o rei Davi, ao olhar para aquele altar sendo erguido, aquele altar que lhe custou um preço, e não um preço qualquer, foi um preço justo. Ele olha e começa a falar que quando tudo perante o altar estiver. Quando tudo perante o altar do Senhor estiver, e não for as minhas riquezas, e não for o grande número de exército, e não for a coroa, e não for o trono, e não for o reinado, mas quando tudo perante o altar estiver, e seja o meu coração como oferta. Senhor, eu troco tudo para oferecer o meu coração ao Senhor essa noite. Nessa noite, se coloque de pé, com a permissão do pastor Tony. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Deixares altar. Que nessa noite, assim como foi começando, ministrando, nós relembramos que para a obra do Senhor, Ele não fez distinção se aquela pessoa tinha um passado perfeito, um passado sem mancha. Ao contrário, Ele chamou para si homens que às vezes eram vergonha para a sociedade, mas que através da sua palavra foram limpos. Deixa eu te dizer, é praticamente impossível viver sem pecar, pois o único que viveu sem pecar foi o nosso Rei Jesus. Mas deixa eu te dizer, também é impossível olhar para a cruz e não se arrepender e sentir o perdão dele em nossa vida. Ainda que pecamos, ainda que falhamos, olhamos para o nosso autor e consumador de nossa fé e encontramos nele refúgio para viver, refúgio para sorrir, refúgio para sonhar, pois Ele me ama e Ele te ama. Só te peço, aplique o teu coração neste altar e ofereça como holocausto ao Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Você pode falar isso, declare mais uma vez. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Aleluia.
declarando aí. Eu quero convidar você a ofertar neste momento. Eu quero convidar você a abençoar esta obra. Você que está em casa, você pode também contribuir. Vai aparecer um código, QR Code, no seu televisor, no seu celular, no seu tablet. Se você sentir no seu coração, abençoe essa obra. Se você que está aqui nesta noite e deseja contribuir, nossos irmãos estarão passando. E você pode abençoar essa obra. E neste momento eu quero orar por você. Levanta as suas mãos assim. Senhor Jesus, nós abençoamos o teu povo que irá contribuir neste momento, que irá abençoar a tua obra. Senhor, multiplica, abre as portas de emprego. Senhor Jesus, que a tua graça e a tua presença esteja com o teu povo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Ministério de Louvor. Aleluia. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares rogar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele tocará, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares rogar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Aleluias. Tão bom cantar, né? Tão bom louvar o nome santo do Senhor. Se coloque sobre os seus pés, nós já vamos encerrando esta reunião. Tendo certeza, irmãos, eu estava ali ouvindo esta palavra, ouvindo o que já foi ministrado também por esses adoradores. Eu senti de Deus de deixar isso para o teu coração. O presbítero Pieterson acabou de ministrar a palavra. Tudo está no controle de Deus. Quando tudo deixares no altar, e tantos outros louvores. Sabe, Deus me fez viajar há 14 anos atrás, quase 15 anos atrás, quando lá na cidade de Mirassol, eu, baterista da igreja, sentado na bateria, ficava assim na frente do púlpito. Nós estávamos no segundo hino,
De repente o pastor Sidney Rocha, que é daqui do Guarujá, ele estava lá para ministrar, era um congresso. Ele levantou e disse: Deus te tira daí para te colocar aqui. Faz 15 anos que eu não toco bateria. Só isso. Foi o último culto que eu toquei bateria. Nunca mais sentei numa bateria. Sabe por quê? Porque tudo está no controle dele. Quando eu fui embora para São José do Rio Preto, eu fui para seguir a minha carreira como jogador de futebol. Num culto de terça-feira, Deus usou um presbítero. Ele desceu do púlpito, foi lá na minha cadeira e disse: hoje Deus te tira de lá. Falei: senhor, baterista não dá para ser, jogador também o senhor não vai deixar, o que vai ser o negócio? No altar. Coisa que eu nunca pedi, nunca sonhei, nunca quis. Mas no projeto de Deus estava este dia, estar aqui no altar. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu quero dizer para você que está aqui, quero falar para você que está na sua casa, o que nós estamos vivendo no mundo não anula o poder de Deus. Um resultado, um diagnóstico médico não anula o poder de Deus. Uma empresa falindo não anula o poder de Deus. A palavra de um advogado não anula o poder de Deus. Deixe tudo no altar, deixe tudo no altar, deixe tudo na presença dEle. Oh! Que a minha vida. Levanta a tua mão, levante a sua mão, deixa Ele fazer, deixa Ele dominar, deixa Ele dirigir, deixa Ele te erguer, deixa Ele confundir a medicina. Oh, aleluia! Posso crer. Aleluia! Porque Ele vive. Ei! temor não há. Aleluia! Mas eu sei. Eu sei que a minha vida está. Oh, a tua vida está nas mãos dEle. A nossa família está nas mãos dEle. Os nossos sonhos estão nas mãos dEle. Os projetos, tudo está nas mãos dEle. Aleluia! Se Ele permitir, domingo nós retornaremos aqui 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto da família, culto da vitória. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Livra de todo mal, de todo acidente. Guarde o nosso pastor presidente, guarda o teu rebanho. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a paz do nosso Deus, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, todos vitoriosos. Vamos dizer amém.
porque Ele vive. Vai, Jean. Posso crer no amanhã. Olha o Natan na bateria. É. Pastor Diego no teclado. E o pastor Nil no contrabaixo. Deus abençoe todo o povo de Deus.